Salve, salve! Mais um vídeo na pequena área. Se derrubar já sabe, né? É pênalti. O pessoal, peço desculpa aí a ausência aí por esses dias. Eu fiquei um pouco doente aí, mas já tô melhor, graças a Deus. E passando aqui para fazer um vídeo, né? Para mostrar o que de principal aconteceu nessa última semana no futebol. É uma revista, né? Fazendo uma revista aí. É para mostrar durante essa semana aí os assuntos principais que rolaram, que agitaram aí os canais aí, as notícias que falam a respeito do tema. E começando aqui com uma briga que houve no Bayern de Munique após a derrota do time bávaro para o Manchester City por 3-0, né? No final da partida, o Mané se desentendeu com o Sané. Parece até dupla sertaneja, mas são dois jogadores ali do Bayern de Munique e os dois se desentenderam por conta de um lance que o Sané, o Leroy Sané não passou a bola para o Mané pediu a bola, era praticamente um dos últimos lances ali da partida. Mas vamos imaginar, se o Sané passa a bola e o Mané consegue fazer uma jogada ou gol ou deixar um companheiro melhor para fazer o gol e o jogo termina 3-1, é um trabalho menos complicado do que você tirar uma vantagem de 3 gols, né? E foi por conta disso, pelo Sané não ter passado essa bola, que gerou toda a confusão e no vestiário. Rolou até um soco na boca do Mané para cima do Sané, um soco na boca, né? A coisa só não ficou pior, o desfecho dessa história só não ficou pior porque houve ali aquele tradicional pedido de desculpa, o Sané aceitou, inclusive intercedeu pelo Mané junto à diretoria do Bayern, e houve apenas parece que uma suspensão de um jogo e também uma multa, né? Acho que 500 mil euros a multa. E a coisa ficou ali resolvida, mas o papo era até de rescisão de contrato, né? O Bayern estava pensando em rescindir o contrato com o Mané por conta dessa situação, mas felizmente a coisa conseguiu se contornar e tudo se resolveu ali. E agora resta saber como que vai ser, né? Na próxima semana aí o jogo da volta, né, da Champions League entre Bayern de Munique e Manchester City. 3-0 é uma coisa complicada de você reverter, né? Só que não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo porque a Champions ela acontece todos os anos, então um ano você não consegue, mas no outro ano você consegue ter um êxito melhor ali, e espero que o Bayern tenha um pouco mais de sorte na próxima temporada com relação a essas competições aí, competições internacionais. E tudo isso ocorreu depois, né? O caldo começou a desandar pro lado do Bayern após a saída do técnico Nagelsmann, né, que estava no comando da equipe. E ele saiu de forma abrupta, né? Do nada. E muita gente disse que era por causa de problema de relacionamento com um grupo. Bom, não sei. Sei que quando ele estava ali comandando o Bayern estava vencendo, querendo ou não, tinha eliminado o Paris Saint-Germain da Champions League, tinha ganhado o seu jogo também na Bundesliga, e após sua saída a coisa desandou. Isso são os fatos. O Tuchel é um técnico ruim? Não. O Tuchel não é um técnico ruim, aliás, um técnico com mais gabarito, com mais bagagem do que o Nagelsmann. Mas o Nagelsmann estava vivendo ali, estava dentro de campo, pelo menos dentro de campo, nada que desabone o trabalho do Nagelsmann. Mas, segundo dizem aí nos bastidores, o problema do Nagelsmann era justamente o extra-campo, os vestiários. O comportamento dele, a convivência, né? Isso conta muito ali no dia a dia dos atletas, beleza? Outra coisa a ser citada aqui também foi a derrota do Corinthians para o Remo. Pessoal, em 1996, muito torcedor do Corinthians que sequer era nascido naquela época, né? Mas teve um jogo do Corinthians com o Remo que repercutiu bastante por conta de um gol contra de um jogador do Remo, o Castor, né?
Inclusive o GE fez uma matéria aí esportiva, né, sobre o que teria acontecido com o Castor de lá pra cá. Parece que ele se tornou policial, né? E vive super bem aí e tal, tá tranquilo. Mas ele diz que sofreu muito, né, com aquela partida, porque ele fez aquele gol contra, o jogo acabou em 1-1. Com esse gol que o Remo deu para o Corinthians, né? O Corinthians conseguiu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil daquele ano por conta do gol qualificado, sendo que o primeiro jogo aqui em São Paulo foi 0-0. E de lá para cá muita coisa rolou e o Remo só veio a enfrentar o Corinthians outra vez agora, nessa derrota, né? Passou aí acho que 27 anos, alguma coisa assim. E o Corinthians vem enfrentar o Remo agora, né, pessoal? Depois de 27 anos. E conseguiu fazer uma coisa que pra mim foi uma surpresa, perder pro Remo. Rolou vários memes aí na internet depois da derrota, né? Mas 2-0 complicado, né? No agregado, né? Se você for pegar o agregado de 96 pra cá, daí 3-1. O Remo com grande vantagem para cima do Corinthians, que vai ter que, aqui em São Paulo, né, no Itaquerão, tentar reverter esse placar de 2-0. É complicado, pessoal. O Corinthians tem time, tudo bem, aconteceu inclusive ano passado. Se eu não estiver enganado, foi com o Atlético Goianiense, né? O Corinthians saiu perdendo também lá, tomou uma diferença também de 2 gols, também 2 gols, e chegou aqui, o Yuri Alberto acabou com o jogo, ano passado, muita gente lembra aí, e o Corinthians conseguiu avançar. Mas será que cai de novo o raio 2 vezes no mesmo local? No papel o Corinthians tem time para virar? Claro que tem. Se você for pegar o time do Paysandu, o time do Corinthians tem condições de reverter contra o Remo? Claro que tem. O Remo é um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem totais condições de reverter a partida, mas fica um negócio chato, né? Você ir até o estádio do Remo ali, tomar 2, com o time tendo condições de fazer mais. Não foram 2 gols achados, né? Porque o normal, quando uma equipe é muito boa perde para uma equipe ruim, normalmente o placar é aquele placar de 1-0 e com o time em cima e tomando um gol de contra-ataque. Normalmente é assim que um time grande perde para um time pequeno. Mas não foi o caso, o Remo jogou demais, poderia ter feito mais gols, jogou melhor, muito melhor que o Corinthians, que coincidentemente depois da saída do Renato Augusto por lesão, caiu de produção, né? Renato Augusto, dependência do Corinthians. E olha que o Renato Augusto, você pode pensar, nossa, é um De Bruyne. Não, é um jogador que na minha visão não é aquela coisa de tão diferente, não. Mas é o melhor que o Corinthians tem, para vocês terem uma ideia. Sorte aí ao Corinthians, aos corintianos que consigam reverter, poder avançar na Copa do Brasil aí, mas fica essa marca, né, essa mancha, essa coisa ruim aí com relação a essa partida aí no meio de semana. Outra coisa também para citar aqui, falando de derrotas de times grandes, o Flamengo, pessoal, mais uma vez, você viu que ele pegou o Maringá. Olha, eu vou ser sincero para você, fazia tempo que eu não escutava mais falar desse time, Maringá, um time do Paraná, é um time assim que tem uma certa história aí, mas na Copa do Brasil a gente pode ver que o Flamengo, que era para, com todo respeito ao Maringá, passar o carro, era para passar o carro, a verdade é essa, passar o carro. E quando eu falo passar o carro, o que eu quero dizer com isso? É no mínimo uns 3-0, ou uma vitória de 3 gols de diferença. É o Flamengo, pessoal. O Flamengo é um time que tem um investimento. Pra você ter uma ideia, toda a estrutura do Maringá, se eu não estiver enganado, eu escutei dizer por aí, que é R$400 mil, toda a estrutura do Paraná. Salário dos jogadores,
comissão técnica, insumos, essas coisas que mantém um clube. 400 mil reais. Eu acho que não tem nenhum jogador do Flamengo que ganha isso. Todo mundo ganha mais que isso. Tá entendendo a diferença? E outra, tava com VP, aquela história do VP com 3 zagueiros. Não, pessoal, não era o VP, era um outro Jorge. É um técnico do Sub-20 do Flamengo que tava comandando. O que ele fez? Ele fez aquilo que o pessoal quer que faça, acabar com o esquema com 3 zagueiros, tal. Foi o que ele fez. Entrou em campo da forma como os torcedores querem que o time entre, para agradar. Ele montou o time para agradar a torcida. Ele fez aquele feijão com arroz ali básico para agradar a torcida. E mesmo assim, o Maringá, ele nos primeiros minutos de jogo ali, ele percebeu que dava para vencer o Flamengo e venceu. Foi 2-0. E foi uma coisa assim surpreendente. Ninguém tava esperando um negócio daquele. Era um jogo, sabe aquele jogo para você consolidar a recuperação, para você sair do buraco? Eu falei assim, olha, eu perdi tal jogo, fui eliminado de tal competição, o técnico foi mandado embora, agora tem esse jogo aqui contra um time de Série D, Série C, não sei, ganhar esse jogo aí para poder alavancar. E não foi o que aconteceu, o Flamengo perdeu mais uma vez o seu jogo para tristeza e frustração de todo mundo aí, pessoal. Então foi uma coisa bizarra mesmo, é uma coisa estranha mesmo o que está acontecendo lá na Gávea, pro lado da Gávea, pro lado do Flamengo. Não preciso falar para ninguém que a volta do Flamengo pro Rio de Janeiro foi conturbada assim, né? Um grupo de torcedores ali, um grupo pequeno, acho que 3 torcedores, se não estiver enganado, só que 3 torcedores que fizeram barulho e repercutiu, né, a cobrança deles em cima do time que estava chegando do Paraná. Cobrou o Marcos Braz, cobrou o Gerson, que aliás o Gerson, depois que voltou aí da Europa, não é o mesmo Gerson, né? E aí que eu dou ponto pro Vitor Pereira, dou ponto para técnicos assim estrangeiros. O técnico estrangeiro, ele não tá nem aí se o cara ele é ídolo do time. Se o jogador está mal, ele tira o cara de campo e põe no banco de reserva. Mas você tá colocando o Arrascaeta no banco, você tá colocando o Gerson, não importa. É um jogador que tá rendendo abaixo do esperado. Eu não fico olhando o CPF, nome do cara, ou quantos gols o cara já fez pelo clube. Eu fico vendo o que ele está fazendo pelo clube atualmente. Ele não tá no clube jogando por camaradagem. Ele recebe muito bem para desempenhar o seu papel ali em campo. Por isso, um ponto positivo que eu tenho com os técnicos estrangeiros é exatamente isso. O Dorival faria isso? Não faria. O Dorival não faria. Rogério Ceni não faria. Luxemburgo não faria. Porque são técnicos que levam em consideração, na hora de você escalar o time, o que o jogador já fez pelo clube. E já o estrangeiro ele não vê assim. O estrangeiro ele é extremamente técnico, ele é extremamente... ele analisa. O cara tá bem? Opa, vai lá fulano, você é meu titular. Não é? Então... Não, mas eu fiz 300 gols pelo meu clube já. Tá bom, mas hoje você não tá fazendo. Aí é uma coisa... ponto legal de um técnico estrangeiro, que os técnicos brasileiros têm que aprender isso com os técnicos estrangeiros. E o Flamengo, mais essa derrota contra o Maringá 2-0, e agora o Flamengo volta a campo domingo, mais conhecido como amanhã, para poder dar sequência aí na sua trajetória. Os mesmos votos que eu fiz com o Corinthians eu faço com o Flamengo. Espero que se recupere, né? Não sou flamenguista, não ganho nada para estar aqui defendendo o Flamengo, mas espero que se recupere e que volte aí os seus momentos áureos. Beleza, pessoal? E para fechar, pessoal, essa revista que eu tô fazendo agora dessa última semana, 2 notícias que uma tem muito a ver com a outra, e se não fosse o acontecimento de uma, a outra também não aconteceria, que foi a demissão do Vitor Pereira. Que o Vitor Pereira ele foi demitido
logo após a derrota do Flamengo para o Fluminense por 4-1 no Campeonato Carioca. Flamengo, lembrando, vamos voltar aqui um pouco no passado. O Flamengo havia vencido o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo de ida do Campeonato Carioca, e 2-0, bom, é só a gente manter ali, né, o ritmo, mesmo que, vamos supor, tomamos um gol ou outro, a gente vamos marcar também e vai acabar os 90 minutos, o título vai ser nosso. Foi isso que aconteceu, pessoal? Não foi. O Flamengo entrou mordido em campo e meteu 4-0 no Flamengo, que no final da partida o Ayrton Lucas lá do Flamengo conseguiu diminuir. Mas foi uma derrota, assim, não foi nem pela derrota em si e tal, mas você junta perca de um título e a goleada que foi, não há técnico que resista. Sem contar que o Vitor Pereira, se eu não me engano, ele perdeu 5 títulos. Ele tinha perdido 4 títulos, né? E perdeu seu 5º agora com essa derrota. Começou perdendo a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana. Perdeu também, se eu não estiver enganado, a Guanabara. E por aí vai. E o último agora, a gota d'água, o todo poderoso Campeonato Carioca, né? E não resistiu. O técnico Vitor Pereira, e foi mandado embora. Logo, isso aconteceu o jogo, se não me engano, no domingo. Ele foi demitido na terça, né? E na sequência ficou aquele burburinho de Jorge Jesus, que Jesus vai voltar, que não sei o que. Temos que esperar 1 mês e meio aí, mais ou menos, para ele voltar. E ficou naquela expectativa, e todo mundo, todos os flamenguistas, felizaços da vida, morrendo de alegria, porque finalmente teremos o Vitor, o Jorge Jesus de volta. Finalmente vamos ter Jorge Jesus de volta. O que aconteceu, pessoal? Teve o Jorge Jesus de volta? Não teve. E estava muito claro que não ia ter. Ele não ia deixar o Fenerbahçe, né, na segunda colocação ali do Campeonato Turco para vir se aventurar no Flamengo de novo, que na minha opinião não vai fazer o que ele fez em 2019. Em 2019, pessoal, é um daqueles acontecimentos que acontece uma vez a cada 100 anos na vida de um clube, né? Você pega aí o São Paulo de Tele, você pega aí o Cruzeiro de Luxemburgo, aí você pega agora aí o Palmeiras do Abel e o Flamengo de Jesus. São coisas que acontecem na vida do clube de 100 em 100 anos. Ele não vai conseguir repetir o mesmo, né? Ele pode até vir ser vitorioso no Flamengo, ganhar alguns títulos aqui e ali, mas não vai ser da mesma forma, nem na mesma intensidade. Mas seria bom que o técnico viesse, seria bom se o Jorge Jesus viesse para exorcizar esse fantasma na vida do Flamengo. Vale lembrar, pessoal, que o Flamengo ele já gastou até a data de publicação desse vídeo quase 40 milhões de reais em quebra de contrato, quando você manda alguém embora, em rescisão de contrato. É muita grana, pessoal, é muito dinheiro. Tem time que não tem, que passa 10 anos e não tem essa receita, e o Flamengo pode se dar o luxo de gastar esse dinheiro com rescisão de contrato, porque nessa busca alucinada e louca e incessante por um novo Jorge Jesus que jamais voltará. Pode até ser que volte, mas num momento assim que ninguém esteja esperando, sabe? No momento apropriado. Agora, meu amigo, agora esquece essa história de volta de Jesus aí, porque não vai acontecer. E mesmo porque se ele voltar, ele não vai encontrar o mesmo cenário. Ele vai encontrar um Gerson, um Gabigol, um Arrascaeta, um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro mais envelhecidos e desmotivados, né? E um time diferente, modificado. Não tinha rival pro Flamengo naquela época, agora tem, e muitos, né? Posso destacar 2 agora, de imediato, né? Acho que tem mais. Eu posso colocar aqui o Fluminense do Fernando Diniz,
né? Que é um bom time, um time bem montado, que tá fazendo ali o seu jogo maravilhoso, né? O dinizismo que todo mundo criticou no São Paulo, agora o Diniz tá mandando todo mundo chupar, né? Tá aí. E também o Palmeiras do Abel, né? Que sempre teve ali fazendo sombra pro Flamengo ali. E estamos aí. É isso aí, pessoal. As notícias que eu tenho para passar para você essa semana. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Desculpa aí o vídeo muito longo, mas eu tinha que passar essas informações para vocês aí. Tá bom? Valeu e até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, que essas coisas são muito importantes. Para você não é nada, você não tem custo nenhum. Mas para mim, pro canal, ele faz uma grande diferença. O canal atingiu aí recentemente 1000 inscritos. Quero agradecer a todos vocês, né, pelo canal ter atingido essa marca. E muito obrigado, tá bom? Tô postando menos vídeos agora nesses últimos tempos, devido a, que nem eu falei no começo, né? Fiquei doente e tal, mas agora eu tô voltando aos poucos aí. Tá bom? Muito obrigado, valeu, pessoal.